Salve, torcedor vascaíno! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert. Comigo, Matheus Gilbert. Depois de uma semana sem produzir conteúdo, estava dando um tempo para minha cabeça de Vasco, vou admitir para vocês. Mas já estamos de volta nessa segunda-feira, pós-jogo do Vasco. Uma semana um pouco turbulenta, com algumas situações, né, que pegaram internamente, que deram muito burburinhos, né, entre a torcida. Enfim, vamos falar sobre o jogo de ontem, em que o Vasco perde e está a 5 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, juntamente com Copa do Brasil e Sul-Americana, né, 5 não, 6. E vamos falar também sobre o jogo do Vasco na próxima quarta-feira, que é importantíssimo jogo para o Vasco voltar a vencer. E também sobre o técnico do Vasco. Quem será o novo técnico do Vasco? Vamos falar aqui só nesse vídeo no canal do Gilbert. Antes de mais nada, gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu like, compartilhassem muito esse vídeo aí nos grupos de vascaínos que vocês tiverem. WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, compartilhe esse vídeo pra galera ficar informada. Digo muito isso por conta, nem sempre por conta de informação exclusiva que eu tiver, mas de outros amigos, parceiros que trabalham no meio jornalístico. Se tiver informação, irei falar aqui também, dando os devidos créditos, obviamente, né, deixando o pessoal plenamente informado. Você aí que não acompanha muitas notícias de Vasco, seja por Facebook, Instagram, que não é tão antenado nessas redes sociais, veja o meu vídeo, que todos os dias teremos atualizações diárias de informações do nosso Vascão. Pois bem, bora para mais um vídeo. Ontem o Vasco o Vasco perdeu por 1-0 para o Palmeiras no Mané Garrincha, a partida que foi realizada às 4 horas da tarde. O Vasco, que surpreendentemente não jogou com Felipe Coutinho e nem Pablo Verratti, nem mesmo no banco de reservas esses dois jogadores estavam. A justificativa do Vasco é para poupá-lo, já que o Vasco vem de uma sequência muito forte, e até porque o Vasco quer ter esses jogadores em jogos onde o Vasco entende que é obrigação vencer, contra o Porto Cabedelo, contra o Vitória, e na sequência de partidas que o Vasco vai ter, principalmente porque depois do jogo contra o Lanús, o Vasco terá uma sequência de 5, 6 jogos ali em casa, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Vasco começa com essas substituições. Lloyd, Augusto e Tietê substituíram Verratti e Felipe Coutinho. O Vasco faz um jogo assim que, na minha concepção, foi o melhor jogo do Vasco no ano de 2025. No ano de 2025 não. O melhor jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, na minha concepção. O Vasco competiu bastante, inclusive na minha visão o Vasco fez um jogo melhor do que aquele jogo contra o Flamengo, que o Vasco até conseguiu competir, mas o Flamengo teve levou um pouco mais de perigo do que o próprio Palmeiras no jogo de ontem. O Vasco levou o perigo ao Palmeiras. O Lloyd Augusto, que saiu contundindo ainda no primeiro tempo, estava levando a melhor no lateral direito do Palmeiras, o Giai, estava conseguindo criar algumas oportunidades, criou uma em que ele poderia ter chutado melhor, depois criou um para o Ryan finalizar, estava dando um calor ali na zaga do Palmeiras. Ele saiu com uma lesão juntamente com o Lucas Freitas e boletim médico, tá? O Vasco divulgou hoje pela manhã. Lloyd Augusto não teve nenhuma lesão constatada, viaja para Venezuela e deve pegar o Porto Cabedelo na próxima quarta-feira. Porém, Lucas Freitas, que saiu também contundido contra o Palmeiras no mesmo instante do Lloyd Augusto, tá com uma lesão na facete plantar. Deve ficar por um tempo parado aí, retorna ao Rio de Janeiro para tratar logo no DESP, no caso, né? O Departamento de Performance e Saúde do Vasco. E o Vasco terá um zagueiro da base, muito provavelmente, no jogo contra o Porto Cabedelo. Enfim, sobre o jogo do Palmeiras em si, o Vasco começa bem competitivo. O primeiro tempo do Vasco foi muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. O Vasco competiu, o Vasco marcou, o Vasco atacou. Foi um jogo muito legal de se ver. A partida inteira foi um jogo legal de se ver. Volta para o segundo tempo. O Vasco segue na mesma batida. O Vasco era atacado, o Vasco atacava. Era um time competitivo, que não deixava o Palmeiras no conforto. O Palmeiras não estava na zona de conforto dele. Tanto é que o técnico Abel Ferreira estava muito tenso à beira do campo, porque o Vasco montou uma linha com 3 volantes, Hugo Moura, Tietê e Cocão, e o Palmeiras não conseguia jogar por dentro, né? Estava incomodado porque o Palmeiras jogava muito pelos lados, e pelos lados no Palmeiras não estava obtendo muitas vantagens, porque o Paulo Henrique é um jogador que marca muito bem, e pelo lado direito o Estevão não estava ficando muito ali, e o Piton acabava ficando um pouco mais, entre aspas, tranquilo na posição. E o técnico Abel Ferreira foi falado durante a transmissão que estava tenso porque o Palmeiras não forçava o jogo pelo meio, mas muito por conta da marcação do Vasco com esses 3 volantes que encaixou, né?
o Vasco estava bem, estava um jogo legal de se ver, caminhando até para um empate, porque o Palmeiras também não tinha grandes chances, grandes oportunidades. Teve uma chance ali com 2, 3 minutos do segundo tempo, num chute do Richard Rios, se eu não me engano, que a bola desvia e o Léo Jardim pega. O Vasco também teve uma chance no cruzamento do Piton, e por aí vai, o Vasco vai indo. E numa bobeira, numa saída de bola errada do Vasco com o Hugo Moura, que já tinha dado certo em outros momentos do jogo. Acho que não é só a gente falar dos erros, é bom falarmos dos acertos, porque minutos antes do Vasco conseguir, né, tomar esse gol e ter esse erro, né, o Vasco fez uma boa jogada pela esquerda, uma trama que saiu na saída de bola do Vasco. O Cocão enfia uma bola com a perna direita, com a perna ruim pro Piton. O Piton sai livre, sozinho, ali perto da grande área, com 3, 4 jogadores do Vasco entrando praticamente livres. Ele recua a bola para o goleiro Everton. Foi uma jogada perigosa que nasceu de um tiro de meta, de uma jogada bem trabalhada do Vasco, desde o tiro de meta do Vasco. Então, assim, teve boas jogadas que começou com essa, mas infelizmente o Hugo Moura, na minha concepção, falha no momento que o Léo Jardim, se vocês forem reparar, ele coloca a bola no meio da grande área, da pequena área, na verdade. E rola pra frente, ou seja, ele rola pra frente pro Hugo Moura decidir se ele vai levar a bola pra direita ou se ele vai levar a bola pra esquerda. Na minha concepção, o Hugo Moura fez errado, porque ele leva a bola pra perna esquerda dele. Então, quando ele leva a bola para a perna esquerda dele e ele é pressionado, ele fica sem jeito para afastar a bola. Tanto é que, se vocês forem ver o lance de novo, ele tenta afastar a bola com a perna direita, entendeu? O certo seria ele ter levado para o lado direito, onde o João Vitor, inclusive, é um jogador mais experiente do que o próprio Luiz Gustavo, e caso ele fosse apertado, ele teria um pouco mais de força, inclusive, no pé de apoio, para conseguir proteger a marcação-pressão do Palmeiras e, consequentemente, afastar a bola. Enfim, na minha concepção, foi um erro ali do Hugo Moura, onde ele sai para o lado errado. Mas o Vasco continuou em cima do Palmeiras, o Palmeiras foi para trás, o Vasco não criou grande chance ali depois desse gol, meio que sentiu, mas teve posse de bola, tocou, tentou trabalhar a bola, e o Vasco teve até mais posse de bola com o Palmeiras, foram 13 finalizações contra 16 do Palmeiras, se não me engano foram 52% de posse de bola para o Vasco. Né? O Palmeiras, depois do gol, começou a viver de contra-ataques. Teve um contra-ataque que quase ocasionou o gol, que foi um chute do Flaco Lopes, que eu acho até que estava impedido. Mas o Vasco, na minha concepção, foi o melhor jogo do Vasco no Brasileirão, onde o Vasco competiu, onde o Vasco correu. Eu não gosto de ficar falando isso, mas foi quando o Vasco não teve 2 jogadores a menos, porque por mais qualidade que Verratti e Coutinho têm na fase ofensiva, são 2 jogadores que não marcam. Então eles acabam que são 2 jogadores a menos na fase defensiva. E o Vasco ganhou 2 jogadores a mais quando ele coloca o Tietê e o Lloyd, que são 2 jogadores que correm, que têm saúde. Não é desmerecendo o Verratti e Coutinho, mas eu acho também que existem jogos onde os 2 não podem jogar juntos, ou pode jogar somente um deles, né? Até porque a dupla Verratti e Coutinho não se encaixou ainda, né? Não foi uma dupla que se encaixou, até porque o estilo de jogo do Verratti compromete um pouco o estilo de jogo do Felipe Coutinho, que é um jogo mais apoiado, de troca de passes, enfim. Os 2 são titulares absolutos do Vasco, só que eu acho que existem jogos, como o de ontem, por exemplo, que você precisa abdicar, né, de algum desses jogadores, ou até dos 2. Né? Ontem fez diferença. O Vasco competiu contra o Palmeiras, teve oportunidade de vencer. O zagueiro do Palmeiras tirou uma bola em cima da linha de bicicleta. Enfim, um bom jogo. O Vasco mostrou que pode crescer, pode jogar bem. Acho que a situação na tabela está muito cedo pra gente falar quem vai brigar por rebaixamento ou não. Muito time colado, se você for parar pra ver. O 6º colocado ali tem 8 pontos. Ficou até escuro aqui agora, rapaziada. O 6º colocado tem 8 pontos e o Vasco tem 7. Então, assim, tá muito próximo uma posição da outra, né? Enfim, um campeonato muito embolado, de um nível técnico um pouco abaixo, acredito eu. Mas o Vasco vai enfrentar agora o Porto Cabejo, como eu falei muito bem. Lucas Freitas se lesionou numa fascite plantar, uma lesão parcial na fascite plantar. Já voltou para o Rio de Janeiro para tratar dessa lesão. O Vasco muito provavelmente vai lançar o Luiz Gustavo contra o Porto Cabejo como titular. Acredito eu que a escalação seja Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura. Aí é a dúvida, será que o técnico Felipe vai manter os 3 volantes? Eu manteria, porque foi um trio que conseguiu neutralizar um pouco o jogo do Palmeiras, que também é pelo meio. Então eu manteria esse time, porque o Tietchan é um jogador que gosta de sair, gosta de atacar também. E daria muito mais liberdade esse trio para Felipe Coutinho e Verratti, né? Protegeria mais. Eu montaria o time assim.
O Lloyd eu não sei como é que tá, mas é um jogador que eu também consideraria colocá-lo no time titular. Nuno Coutinho Verratti seria o meu time. Vamos ver o que o técnico Felipe, né, vai decidir. Mas é um jogo muito importante. Quarta-feira, às 7 horas da noite, lá em Valência, na Venezuela. O Porto Cabello não vai jogar no seu estádio. Eles não jogam no seu estádio de origem, né, por conta da capacidade dele. Não é permitido pela Conmebol. Eles jogam numa cidade vizinha, que é Valência, que é o estádio do Carabobo, inclusive. E o Vasco vai enfrentar o Porto Cabello buscando a vitória, até para encerrar esse jejum de 6 jogos, né, sem vitória, juntando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E o Vasco precisa vencer, até para dar moral, voltar um pouco até os caminhos da vitória, porque é bom, o clima muda, o ambiente é melhor, até porque pensando num acerto futuro de um técnico, por exemplo, vai que até a próxima quarta-feira o Fernando Diniz já acerte com o Vasco e na quinta-feira já tem treino para dar. Então assim, e o Vasco iria muito mais desafogado, né, para o jogo contra o Vitória no próximo sábado. Enfim, galera, falei sobre o jogo contra o Porto Cabello, a escalação que o Vasco vai utilizar. Falei sobre o Lloyd e Lucas Freitas fora. Lloyd viaja para Venezuela, não teve constatada nenhuma lesão. E o Vasco busca o seu treinador, né? O nome do Vasco todo mundo sabe que é Fernando Diniz. O Vasco negocia com esse treinador. Pelas informações que a gente tem aí, vendo, observando os portais, inclusive aqui eu tenho, é um nome que está muito próximo do fechamento. Obviamente é um treinador de uma prateleira acima, ou seja, a dificuldade para contratar é maior, né? Porque você tem que ajustar os mínimos detalhes possíveis, burocracias, reforços, elenco, salário, planejamento, né, para o Vasco durante a temporada. Então assim, tudo está sendo discutido, debatido, mas o Fernando Diniz quer voltar ao Vasco por conta de uma dívida que ele acha que tem com o clube por conta da última passagem dele em 2021, né? E o Vasco tem e quer contar com o Fernando Diniz. Acho que esse casamento vai ser sacramentado pelo padre, né? Conclave, né? Com o famoso conclave. Acho que não passa dessa semana, o Fernando Diniz deve ser anunciado como novo técnico do Vasco. E aí a gente espera que faça um bom trabalho, né? Por mais que não seja o meu estilo de treinador, não, confesso para vocês que o estilo de jogo dele me preocupa um pouco, me deixa um pouco mais preocupado, mas enfim, aqui a gente não vai ficar torcendo contra o Vasco, a gente vai torcer a favor e vamos torcer a favor para que o Fernando Diniz ou quem quer que seja o escolhido tenha um bom desempenho e faça que o Vasco consiga melhorar tanto no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, e que faça com que o Vasco dê um salto ali, não muito grande, porque o elenco do Vasco não pode entregar muito além do que vem entregando, mas um salto de desempenho e de resultados também. Valeu, galerinha, espero que vocês tenham gostado, né? Voltamos com os vídeos a partir de hoje, nessa segunda-feira, 13 minutos de vídeo, espero que vocês valorizem, né? Porque estarei aqui todos os dias, se precisar, 2 vezes, 3 vezes, se tiver notícias, né? Muito mais notícias. Caso saia alguma notícia do Fernando Diniz, irei gravar um short, né? Caso o técnico acerte com o Vasco, fiquem ligados, porque a qualquer momento podemos ter um short com esse anúncio que eu irei fazer, né? Obviamente não sei se a informação partirá de mim, mas pode vir de outros colegas e eu falarei aqui com vocês. Então fiquem atentos, ativem o sino de notificação para você ficar sabendo. Vai que daqui a pouco o Vasco acerta com o Diniz e teremos um short aqui para falar com vocês. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos com os vídeos a partir de hoje e é isso. Beleza? Tamo junto e é nóis.